vocês. Muito bom dia! Como é que vocês estão? Mais um dia aqui, hoje, né, dia 14 de junho, já estamos no meio do mês. Não. Veja bem, professor Júlio. E o quanto tá passando rápido, Que né, isso, Primeiro, rapaz. bom dia a todos vocês. Bom dia a vocês, bom dia, professor. Como é que dia, tá? Leandro. Tudo Já bem? estamos no meio do mês, hein? No meio do mês. Chega. Justamente o mês que as empresas tomam decisões de investimento para o ano que vem. Sim, né? sim. Extremamente importante esse mês de junho, além da festa junina. Além tem da festa junina. a decisão de investimentos aí para o próximo ano. É, rapaz. E agora, já no início da manhã, nós tivemos vendas no varejo agora, às 9 horas, daqui 20 minutos vai ter aqui no Brasil. E hoje, né, a gente tem um cenário econômico onde nós temos, professor Júlio, um dólar que está cada vez mais perdendo valor e a nossa bolsa, né, cada vez mais tomando valor. Aqui, graficamente, a gente pode ver, ó, que a gente tem um gráfico diário onde, nas últimas semanas, né, saiu de 100 mil pontos e já está batendo 116 mil pontos. Isso é né? positivo por quê? Porque a inflação ela vem cedendo. Né? Sim. Como ela vem cedendo, isso abre uma perspectiva para, nas próximas reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária, o Banco Central começar a reduzir a taxa de juros. Até porque o governo tem feito a parte dele naquilo que é possível por parte do governo. Né? Encaminhou aí o arcabouço fiscal para o Congresso. É lógico que chega lá, você tem as mudanças, que é o papel do próprio Congresso. Sim. Porque se não emendar, não debater, não discutir, não tem sentido estar lá. Sim. E eu tenho dito, desde o início da discussão do arcabouço fiscal, que eu vejo o lado positivo dele, Leandro, que é a primeira vez que se busca atacar a despesa, de fato, no Brasil. Eu já disse aqui, vou repetir, é bom, porque às vezes nem bom são reforçar, todas as pessoas que reforçar. nos ouvem, né? E nos veem. Tem uma lei federal, a 4.320/64, que é a lei orçamentária. Sim. Certo? Depois vieram outras leis que a complementam, como a própria lei de responsabilidade fiscal. Ela diz o seguinte, você estima a receita em relação à inflação passada, né? E você fixa a despesa igual valor. Então, isso é uma lei federal, isso vale. No arcabouço fiscal apresentado no Congresso, o governo poderia fixar a despesa no mesmo patamar da receita, mas não, ele fixa em 70%. Entendi. Então ele abre aí um espaço fiscal. Quando a gente fala em espaço fiscal, é um espaço de governo, não de tributo, certo? Porque tributo nós não podemos aumentar mais tributo, já que a gente tem uma carga tributária bem alta, de né? 37% do PIB. E o que é interessante? Se no primeiro ano, após ser aprovado no Senado, né, porque já foi aprovado na Câmara, falta aprovar no Senado, gastar mais do que os 70%, no ano seguinte, em 24, só pode gastar 50%. 60, por exemplo. 50%. Só pode gastar 50%. Até 50. E se em 2024 não obedecer os 50%, 30. só 30%. Então, significa o quê? Que você está olhando a despesa. E hoje, nos principais jornais econômicos, demonstra lá a preocupação do governo em reduzir 40 bilhões de despesas justamente para o orçamento de 2024. Estão querendo fazer uma manobrinha para poder não ficar igual ficou lá o governo Bolsonaro sem condição de pagar as coisas básicas, mas essa questão da despesa ela tem que ser encarada dentro do arcabouço. Caso contrário, ele não se materializa. E isso reflete diretamente na nossa taxa de juros, né? Que hoje ela chegou em um patamar onde ela deu uma estabilizada. Exatamente. O que o senhor vê para os próximos meses e, por exemplo, daqui para o final do ano? Muita gente fala que pode reduzir vamos colocar aqui, por exemplo, a chegar a uns 10%, mas tem muita gente que defende que não cai dos 2 dígitos. Não, a redução ela vai ser uma redução gradual. Né? Como subiu gradual. Como subiu gradual, de 0,25%, no começo de 0,25%, porque você vai olhando o cenário interno e o cenário externo. Certo. Né? Porque uma alta muito grande do dólar, de repente, pode provocar uma inflação de custo. Certo? Porque nós temos aí grande parte dos componentes das nossas indústrias dependem de algum componente importado
precificado em dólar. Mas também, de certa forma, aqui dentro, né, se nós tivermos um reflexo muito grande da questão do petróleo, porque hoje você tem lá no Oriente Médio uma insatisfação com os preços do Brent, né, do barril de petróleo. Então há já uma preocupação da OPEP, né, no sentido de quê? De reduzir a oferta para poder aumentar o preço. Sim. Mesmo o novo presidente da Petrobras ter modificado a política de paridade do preço internacional, ele não pode deixar de, vamos dizer assim, de estar interagindo, estar ligado com a evolução do barril do petróleo em nível internacional. Então, mesmo que você substitua parte do óleo diesel pelo biodiesel, mesmo que você olhe o custo de oportunidade de estar refinando mais aqui ou refinando menos, ou investindo mais no refino ou menos. Mas vai dar um reflexo, né? Não tem como você comprar em dólar e vender em reais sem essa equiparação. Então, assim, Deus queira que a coisa continue como está, né? Reduzindo aí reduzindo a taxa de inflação para, de fato, abrir essa possibilidade para o Banco Central e aí reduzir o juro. E essa tentativa de equilíbrio, é lógico que não dá para ficar igual em casa, né? Você ganha 100, gasta 100, gasta 70. Porque o governo, ele presta serviço sem fins lucrativos e ele visa o bem-estar social. Então, nem sempre você tem recurso para isso. Mas você não pode ficar com um déficit muito grande, porque o déficit muito grande, com uma carga tributária elevada, que é o que nós temos aqui, força o governo a pôr títulos públicos no mercado e quem compra esses títulos, compra para receber no curto prazo e não no médio prazo. Então, quanto menor o volume de títulos colocados no mercado, mais a gente joga a nossa dívida para médio e longo prazo, que é o interessante, né? E aí a taxa de juros tende a cair. E hoje nós temos uma decisão importante nos Estados Unidos, que é a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Qual que é a perspectiva do professor Júlio para essa decisão dos Estados Unidos? A gente, além da decisão, vai ter, após a decisão, um discurso, né, do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, à tarde. Vamos ver, tem muita gente esperando aí, né? Bom, a taxa de juros dos Estados Unidos está na faixa de 5%. 5%. Né? 5% nos Estados Unidos seriam 13,75% aqui no Brasil. Ou seja a gente já está criando um ponto de estrangulamento. Uma resistência. Isso. Vamos falar, graficamente falando, aquela resistência onde está batendo ali, está difícil de passar. Então eu não creio que aumente lá. Até porque a inflação americana ela vem também dando um resultado positivo em termos da alta dos juros, né? Então, muito provavelmente, mantenha os 5%, né? Tendo em vista a própria evolução da redução dos preços que está acontecendo lá. Se aumentar mais, né, vai travar mais a economia lá, e aí cria um ponto de estrangulamento aqui, porque taxas de juros maiores em dólar acaba atraindo aplicadores do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Aí pode acontecer o quê? Uma alta da taxa de juros nos Estados Unidos, aumentar o fluxo de dólar aqui dentro para poder aplicar lá fora, né? Porque lá a taxa é menor do que aqui em termos nominais absolutos, né? Mas em termos de rendimento é melhor, porque é em dólar, né? E em termos de segurança também. Segurança, então, indiscutivelmente. Segurança é tudo, né? Segurança é tudo. Indiscutivelmente, então, o pessoal procura. Claro que todo mundo quer uma rentabilidade, mas a segurança sempre está atrelada a isso. E hoje a segurança de investir em um tesouro americano o Banco Central americano, né, o chamado Federal Reserve, ao longo da história dele, nunca deu prejuízo a ninguém. Por isso que o mercado americano ele é um mercado atrativo para aplicações. E o mundo, na verdade, financia toda a despesa americana em função disso, né? Então, se acena lá para uma possibilidade de aumento da taxa de juros, há aqui o quê? Aqui e o mundo, né? Uma corrida para comprar dólares e aplicar lá. Aí, nesse sentido, o dólar nosso que estava abaixo de 5, né? 4,86, 4,83, ele pode dar uma subidinha, né? E essa subida não é legal para a Bolsa, né? Porque quando o dólar sobe, a bolsa tende cai, a dar uma reversão. Né? Quando o dólar cai, visto isso, nós temos aqui, ó, professor Júlio,
uma relevante alta, saiu de 100 para 110, o mercado estacionou e a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias consecutivos de alta na nossa bolsa. Ontem nós tivemos uma correção de mercado, como vocês podem ver aqui, ó, um cenário predominantemente negativo, puxado aqui por algumas empresas como Qualicorp, CVC, Lojas Renner, Cash, a Petrobras caiu ali 0,50, mas a gente tem um cenário em um longo prazo onde o mercado está respondendo muito bem. Se eu colocar aqui, professor Júlio, num gráfico mensal, semanal, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu estou num gráfico semanal. A gente vê aqui, ó, uma perspectiva, de buscar regiões onde o mercado pode bater aqui na casa dos 120 mil. Pois é. O que traduz isso aqui? A segurança que o governo brasileiro, nesse momento, está passando para o mercado. De que as medidas que estão sendo tomadas, muito embora algumas polêmicas, elas tendem a dar a tranquilidade para que os investidores, não só em carteira, mas também no setor produtivo, eles possam investir no país. Então, esse aumento da Bolsa é justamente quando você está o quê? Financiando empresas para poder continuar investindo. Quer dizer, na Bolsa, quando abre o capital, você consegue alocar recursos mais barato do que no próprio mercado financeiro. Então, isso é extremamente positivo. Então, isso demonstra que as medidas tomadas pelo governo, elas estão dentro daquilo que o mercado esperava. Apesar de que a gente veio de outubro até, vamos dizer, maio começou a reação ali, o mercado estava bem ansioso e duvidoso, E aí o mercado começou uma expansão, uma credibilidade não só no mercado nosso interno, mas lá fora também o mercado subiu bastante, onde parece que demorou, mas começou a entrar num gatilho, num cenário altista. Eu também acredito, igual o senhor mesmo falou, em uma possível correção, porque nada sobe disparadamente, sem corrigir, que é possível, mas eu acredito também em patamares positivos para o nosso cenário. Essa incerteza gerada no início do governo, porque normalmente os governos, eles transformam, vamos dizer, o plano de governo, que eles discutem com a sociedade no período eleitoral, num PPA, ou seja, num plano plurianual que você executa ano a ano. Então, se o arcabouço fiscal, que era o grande projeto do governo, tivesse já aberto o governo e apresentado ele para o Congresso, a reação do mercado, que ficou, vamos dizer, de certa forma, apreensivo, seria menor e teria especulado menos nesse período. Então, ou seja, só foi apresentar o arcabouço na entrada de maio, praticamente, 5 meses depois do governo. Então, isso criou reflete, um hiato como é que reflete isso aqui. Se eu colocar aqui num gráfico, a gente está num gráfico diário. Repare bem, a gente está em outubro, eu estou falando de Petrobras. Outubro, Petrobras aqui na casa de 20 e poucos reais, trabalhando 19, subia, caía, subia, caía, subia, caía, até final de abril, onde o mercado aqui, começo de maio, olha a pernada que Petrobras deu. Então você vê que empresas como a Petrobras, ela pode até momentaneamente ter alguma perda, mas é o tipo de investimento positivo para fazer, até porque ela teve uma recuperação significativa no governo passado, passou a distribuir lucros ou dividendos muito bons para os seus acionistas, e aí tem uma situação que eu sempre procuro falar, as pessoas acham que é errado a Petrobras dar lucro. Não, ela tem que dar. Porque ela está com capital aberto, ela tem sócios, ela tem cotistas no mundo inteiro. Mas o principal cotista é o governo. Então, quanto maior é o lucro da Petrobras, maior a injeção de recursos que sai da Petrobras para o Tesouro Nacional. E aí tem um detalhe, Leandro, que eu venho falando também há muito tempo. O economista fala, os caras ouvem quando quer. Ouve, mas não coloca em dia. O grande problema nosso é essa questão do desequilíbrio fiscal que fica segurando os juros. Os combustíveis têm um peso enorme no IPCA, cerca de 60%. O cidadão não pode pagar mais que ele está pagando, porque não tem o aumento correspondente à própria inflação. Você sempre tem um aumento menor.
Para o governo aumentar mais o déficit público é complicado porque vai pesar no juro. Então, por que não pegar 40% dos lucros ou dividendos distribuídos da Petrobras para o governo e subsidiar principalmente o óleo diesel, que é o que dá vazão a toda a produção em termos de Brasil, e o gás de cozinha, vamos dizer assim. Sim. Subsidiar eles, quer dizer, pegando 40%, imaginando que hoje o óleo está na faixa de 5,50, vamos botar 6. 6 reais. 4 vezes 6, 24, né? O governo vai pagar 2,40 e o cidadão vai pagar 3,60. 3,60 para o produtor do agronegócio, para o cidadão que usa o óleo diesel, está razoável dentro daquilo que o mercado oferece. Ou seja, a Petrobras banca, o governo banca uma parte com os lucros da Petrobras, ela pode manter vamos dizer assim, a paridade sem pesar no bolso do consumidor e o governo também não vai se endividar por isso. Não está tirando do caixa, está tirando do lucro. Né? E os outros 60% você reinveste na própria Petrobras para poder o quê? Aumentar o refino aqui dentro, refinando principalmente o óleo que sai do pré-sal, que é viscoso, diminuir a dependência com o mercado externo. Quer dizer, quanto mais rápido refinar 100%, mais rápido nós vamos criar uma independência, criar uma independência dessa necessidade de estar aumentando ótima visão. Toda vez. Tá? Mas não é fácil isso não. Eu tenho falado disso tem um ano, mais ou menos, mas não adianta. Né? Vamos continuar falando. Né? E assim, a gente tem que ter ideias, né? Eu sou a gente tem que defender as nossas ideias, principalmente visão Brasil, visão pessoas, né? E visando isso, a gente que está à frente de rede nacional mesmo, a gente tem que impor as ideias, porque isso é bom para todo mundo, né? Inclusive tem uma pergunta para mim lá. Eu não consigo enxergar lá. Você Vamos tá ligado que eu para ler. Bom dia, pessoal. Alessandro, Iron Man, Bruno, Edson, Josiel, o Datena Trader tá aí. Bom dia, bom dia. Tem uma pergunta para mim lá do Iron. Senhores, bom dia. Professor Júlio, você pode me responder até quando o mercado estrangeiro pode influenciar diretamente no nosso IBOV? Até quando? Não, eu acho que isso aí vai ser eternamente, ad eterno, né? Ad eterno, porque essa questão da economia globalizada, né? Qualquer decisão na área financeira, ou na área monetária, ou na área cambial, depende de você olhar lá fora também. Então, o comportamento interno, ele depende do externo. Até porque, já também, né, entrando aí um pouco na resposta, nós temos investidores globais, onde ele investe aqui, investe lá fora. Então, às vezes a gente tem investidor player muito grande que investe no mundo inteiro. Exatamente. E o reflexo nos Estados Unidos, ou até mesmo na Europa, enfim, ele vai movimentar o dinheiro dele de acordo com o cenário. Por exemplo, uma possível alta da taxa de juros no mercado americano hoje, teoricamente, se acontecer, isso acaba afetando a Ibovespa. Causa um desequilíbrio. Porque você vai buscar mais moeda estrangeira, mais dólar, né? Sem dúvidas. E vai realizar lucros ou prejuízos sem dúvidas. Na Bolsa para poder aproveitar esse ganho lá fora. Então, o que a gente tem que fazer, Iron, é torcer para não aumentar a taxa de juros lá, para a gente continuar como a gente está aqui. E a Bolsa continuar nos seus patamares. Subindo para bater aí os 120 pontos. Pessoal, vamos aqui para as notícias do dia. O que eu tenho aqui, professor Júlio? Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui o calendário econômico e vamos bater um papo, né? Falando aqui de Estados Unidos, já que a gente está, Dow Jones está praticamente no 0 a 0, S&P 500 também, 0,06, Nasdaq 0,1. E hoje, né, como a gente falou, a gente tem um calendário econômico aqui bem interessante, né? Olha só, a partir aqui das 9 da manhã, que agora já está chegando aí, a gente tem vendas de varejo, né, daqui 18 minutos. A gente tem aqui uma notícia relevante, núcleo do IPP, né, daqui 48 minutos, ou seja, 10 horas da manhã. IPP mensal nos Estados Unidos, que pode balançar. Estoques de petróleo bruto às 11h30.
Esse é um ponto de preocupação. Preocupação. Né? Porque se tiver um estoque muito grande, para eles lá, né? Para quem está produzindo, o preço está ruim. Para nós aqui está bom, mas eles podem fazer uma política de redução dos estoques. Né? A gente tem aqui, né, essa expectativa aí, e logo na parte da tarde, né, que hoje pode balançar bem o nosso mercado, a gente tem aqui, ó, às 15 horas e 15h30, ó, projeções econômicas do FONC, declaração do FONC, taxa, né, alvo de fundos do FED, e a coletiva de imprensa do presidente do Banco Central americano, após a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Então vamos ficar esperto. Hoje é um dia de bastante notícias para você que está aí, né? Nós temos aqui, professor Júlio. E essa decisão da taxa de juros no mercado americano, ela também vai influenciar a decisão do Copom internamente. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Então vamos ficar de olho que hoje é um dia de notícias, né? Visto isso, professor Júlio, nós tivemos aqui uma Ásia fechando praticamente balanceada, Tóquio 1,40 de alta, já Hong Kong 0,50 negativo. Lá na Europa as bolsas estão abertas na casa de 0,5, 0,1 positivo, como Londres e Alemanha. E como eu já falei, Estados Unidos aqui praticamente no 0 a 0. A gente tem um petróleo subindo, né, com mais de 1%, WTI 1,04 e o petróleo Brent 1,1. E o minério de ferro já encerrou com alta de 1,50%. Isso é positivo porque havia uma expectativa de crescimento muito baixo na China, né? E ela se reverteu. Então, quanto melhor é o crescimento chinês, maior é o preço das commodities. Maior o preço. E aí vem aumentando cada dia. Principalmente o minério de ferro. Né? Sim, porque aí reflete diretamente, por exemplo, na maior ação, né? No maior ativo que nós temos na Bolsa, que é a Vale. Né? Que movimenta aí muitos bilhões. Por isso que é bom estar atento agora investe, né? Exatamente, tem que ficar de olho. Investir corretamente, né? E se você não segue, já segue aí. O time aqui é forte. É isso. Mais fraco aqui sou eu. Ah, não, não. A moçada aí é toda antenada. Ó, e pra gente encerrar a nossa abertura de mercado, para você que vai fazer o intraday, tome um certo cuidado, porque hoje é rolagem do mini índice, né? Do índice. Então a gente vai trabalhar agora, a partir de hoje, com o INQ23, tá? Rolagem aí do mini índice. Professor Júlio, muito obrigado. Foi um prazer, Leandro, voltar a apresentar aqui com você. Bom demais, né? É sempre bom, né? É sempre bom aí ouvir as suas palavras, e a gente está aí aprendendo todos os dias com o professor Júlio. Se você não segue, segue lá, @julio.pascoal.71, GoInvestTV, e eu também, Leandro HF. Provavelmente eu tenho aqui agora um Jorge Day Trade Goiás que vai chegar aqui para operar com vocês, né? Vamos ver se ele tá chegando. Ó, um abraço aí, até mais, até quarta que vem. Ó, um abraço, vai lá. Juiz, hein, moçada, para poder aplicar. Ó, pessoal, deixa eu abrir aqui com vocês a minha tela, enquanto que o Jorge está chegando aí. Para começar o Day Trade com vocês, eu já vou trocar aqui o meu cenário. Faz aqui que já foi mais fácil. Porque o mercado já abriu, hein? Mercado já abriu, e agora falando de mini índice e mini dólar, eu tenho mini índice aqui já pulando na casa dos 119 mil. Por quê? Porque trocou a letra, né? Agora a gente está falando de um INQ e já começou ali na casa dos 119 mil, hein? Meus amigos, o mercado já beijou 120 mil, hein? Quem diria esse mini índice? E o mini dólar trabalhando aqui abaixo das bandas de Bollinger, 4.874. E mercadinho, ó, mercadinho amanheceu com um gap de alta aí, praticamente 500 pontos de alta, e vem corrigindo já, hein? Já vem corrigindo. Quem amanheceu vendendo aí já tá com dinheiro no bolso, já tá com dinheiro no bolso. Pessoal, cautela no dia de hoje, hein? Dia de hoje vai ser pressão. Tem notícia toda hora. 9h30, 10 horas, 11 e pouco, 3 horas da tarde, 3h30. E pode ser que o mercado fique amarrado também até a decisão de juros dos Estados Unidos, né? Pessoal, no doleta aqui eu tenho $1 trabalhando abaixo da banda, ou seja, já com a possibilidade aqui de
de alta porque está sobrevendido. Abaixo da banda eu vejo sobrevenda, apesar do estocástico estar bem aqui no meio. E o mini índice trabalhando na zona de sobrecompra, acima, bem acima da banda de Bollinger, ou seja, já estou vislumbrando aqui uma possível correção de baixa nesse mini índice, hein? Fica de olho, operador. O estocástico bem estourado aqui já, né? Nesse mini índice. Vamos ver. E já me deixou um pimbarzinho aqui no primeiro candle, hein, do dia. Mas o mercado está respondendo para cima, hein? Respondendo para cima. Mas eu já visualizo aqui uma possibilidade de queda nesse mini índice, hein? Ó, deixou um sinal aqui de possível queda, estocástico trabalhando bem estourado, uma regiãozinha importante de ver o up ali em cima. Ó, o Jorginho tá chegando aí, ó. Chegando de boa. Vai olhar aqueles players. Hoje tem rolagem do mini índice. De boa. De boa. Galerinha, agora eu volto. 11 horas eu tô com vocês aqui. Nós tá combinando, ó. É, aqui é uniforme. Meio cinza. Uniforme. O senhor tá bom? Bom dia pra você. Galerinha, tamo junto até agorinha, hein? Bora, bora, meu povo. Bora, bora. Ô Samuelis, eu vou pedir pro senhor rodar aquela vinhetita até eu organizar meu negócio aqui. Vai lá.